o subsídio ao transporte existe nos países desenvolvidos há tantos anos, nas grandes capitais, né, quando a gente fala de Paris, de Londres, né, de Madrid, de cidades do porte de Barcelona e etc., todas essas cidades têm os seus sistemas de transporte subsidiados, porque não é possível transferir o custo da produção do serviço todinho, né, para a tarifa. O passageiro não tem como pagar esse custo. Então, é preciso subsidiar o sistema de transporte. Antes da pandemia, nós tínhamos 3 cidades que subsidiavam, né, os seus sistemas de transporte no Brasil: São Paulo, Curitiba e Brasília. Hoje, nós já estamos com mais de 350 cidades subsidiando os seus sistemas de transporte, né, considerando subsídio, né, parcial, aquelas que, por exemplo, como São Paulo, como a cidade de São Paulo, né, onde o passageiro paga metade do valor do custo, né, a tarifa em São Paulo hoje é R$ 4,40, né, mas o custo já superou R$ 9,00. Portanto, o passageiro está pagando 50%. E a prefeitura está aportando a diferença, né, com recursos provenientes do orçamento público, né? Essa é a situação aqui da cidade de São Paulo. Mas nós já temos várias cidades no Brasil, né, com diferentes formas de subsidiar. E algumas que já superam a casa das 130 cidades, praticando a tarifa zero, que é uma forma de subsídio, né? O subsídio pleno, vamos chamar assim, né? Tarifa zero é o nome fantasia para o subsídio de 100%, né? A nossa frota está mais envelhecida do que foi no passado. Hoje, a idade média da frota nacional está com 6 anos e 8 meses. Nós gostaríamos de ter, né, com uma idade média de 5 anos. Para isso, a necessidade de aportes financeiros, de linhas de crédito especiais, que não é competência dos candidatos e nem dos futuros prefeitos. Isso deve ser, né, providenciado pelo governo federal, através de linhas da Caixa Econômica, o Refrota, o do BNDES, enfim, né, abrir linhas de crédito de tal forma que as empresas possam acessar essas linhas e utilizar esses recursos para fazer renovação de frota. Eu insisto, a frota é o patrimônio, né, é o ativo da empresa operadora, né, é o maior ativo. Então, todos os empresários têm interesse em ter uma frota nova, que dá menos custo de manutenção, né, menos quebra, né, os veículos são mais confortáveis, são mais modernos. Então, o empresário quer, mas ele precisa de condições financeiras, linhas de financiamento, linhas de crédito acessíveis para que ele possa buscar esse dinheiro e fazer a renovação de frota. Então, isso é importante, mas os prefeitos, os candidatos têm que ter cuidado com a promessa de que vão substituir toda a frota da cidade, vão utilizar outras tecnologias, porque isso tem custo e isso a população não consegue pagar, né, toda a produção do serviço, né, com veículos novos e de tecnologias mais modernas. Sem infraestrutura adequada, não há como produzir serviço de qualidade, né? Porque não tem jeito mesmo, né? A gente tem experiência nisso, sabe, né, que você colocar um veículo para disputar espaço no sistema viário com, né, o automóvel, com a moto, com o caminhão de entrega, com a bicicleta, com o pedestre, quer dizer, é um veículo que está destinado a transportar, a ter várias pessoas dentro dele e ficar parado no congestionamento. Isso não pode acontecer. Principalmente se nós estivermos pensando em tecnologias mais sofisticadas, veículos mais caros. Já disse, um veículo elétrico custa 3 vezes mais do que um ônibus diesel de porte semelhante. Aí você vai fazer um investimento desse para deixar esse ônibus parado no congestionamento, né? E por que ele fica parado? Porque ele não tem, né, nenhuma prioridade de circulação, né? Ele não tem, né, um espaço, né, um pedaço do sistema viário destinado à sua circulação, ele não tem prioridade nenhuma nos semáforos, por exemplo. Então, né, o veículo, quando vai se aproximando de um cruzamento, o semáforo tem que ficar verde para ele, para dar preferência, né, ao transporte coletivo, né? Os terminais de integração têm que ter um mínimo também, né, de conforto, de informação, né, para que a penalização, e a gente sabe disso, né, que obrigar o passageiro a fazer uma transferência de um veículo para outro é uma coisa indesejada. A população não gosta de fazer essa baldeação, que é um outro termo também usado para, né, qualificar a transferência, né, ou a integração. Mas, então, os terminais têm que ser terminais muito bem projetados, construídos, com conforto, um sistema de informação, né, a circulação do veículo pode ser em faixa exclusiva,
mas se não for suficiente, tem que ser um corredor junto ao canteiro central, porque aí não tem a interferência dos veículos que fazem a conversão à direita, né? Não tem a interferência dos veículos que param na calçada para fazer, né, às vezes para pegar um passageiro, né, o táxi para pegar um passageiro, ou a pessoa de idade, né, que tem que descer próximo, né, ao acesso, né, a um estabelecimento, por exemplo. O corredor junto ao canteiro central é muito eficiente, é uma prática que, né, a gente utiliza em todas as cidades brasileiras. Aqui nós temos São Paulo, as capitais têm esses corredores, e os sistemas BRTs, que são muito mais eficientes aí. Então, é uma operação controlada, né, em faixa de domínio própria, sem interferências, com controle absoluto da circulação dos veículos, né, exclusividade plena e absoluta. Aí a capacidade de transporte vai lá para cima, né, a gente pode até considerar, né, o ônibus como um sistema de transporte de média capacidade, né? O ônibus convencional circulando, né, em uma via congestionada, disputando o espaço viário, ele é de baixa capacidade. Mas na medida que nós vamos sofisticando, né, o sistema, né, de circulação, né, dando mais prioridade, cada vez mais prioridade ao ônibus, mais a capacidade de transporte vai aumentando, podendo chegar ao caso que a gente costuma citar do Transmilênio, né, em Bogotá, onde, com o sistema de ônibus, se transporta 40 mil passageiros por hora por sentido, que é uma demanda que normalmente é atendida por sistemas metroviários. Mas a gente consegue, né, oferecer essa capacidade de transporte com o ônibus, mas porque, né, o viário, né, o tratamento, né, da infraestrutura, né, é muito sofisticado. Com corredores exclusivos, com ultrapassagem, né, com uma série de questões, né, e, de novo, um sistema de monitoramento e controle da circulação em tempo real, podendo a central interferir na operação dos veículos, né, só para te dar um exemplo. Por exemplo, se eu venho com um veículo e esse veículo já está com uma lotação próxima da sua capacidade máxima, né, eu passo uma informação para o motorista que na próxima parada ele espera um pouco o veículo que vem atrás ultrapassá-lo, porque o veículo que vem atrás, eu estou controlando a lotação dele, eu sei que ele está com uma lotação menor, ele pode, né, pegar mais passageiros do que aquele veículo que já está muito próximo da sua capacidade máxima, né, e assim por diante. Mas, enfim, infraestrutura é extremamente importante e normalmente não é uma questão, né, que os prefeitos, né, que os candidatos deem a devida atenção, né? Meio que, não, o sistema funciona assim, compra um ônibus bom, põe para circular na cidade, que já melhora muito a qualidade do serviço que é prestado à população. Não é assim. Claro, você melhora um pouco as questões, né, de conforto, o veículo mais moderno, etc. e tal, mas no que diz respeito à circulação, se não for dado um tratamento específico, se não for examinado, né, o sistema viário, né, as faixas, se podemos implantar uma faixa exclusiva, um corredor, etc., né, a gente não consegue oferecer serviço de qualidade. E isso, sim, pode ser proposta de prefeito, melhorar a qualidade do serviço, interferindo, né, no sistema viário, né, e dando prioridade ao transporte coletivo. Se você ouvir o candidato prometendo muito melhorar a frota, né, que vem acompanhado também do devido investimento em infraestrutura, porque senão o dinheiro todo vai para o brejo, né? É prioridade, eficiência, produtividade, e produtividade é dinheiro. Então, se eu dou prioridade ao ônibus, eu aumento a eficiência dele, se eu aumento a eficiência, eu melhoro a produtividade, e melhorando a produtividade eu baixo o custo. Então, é importante a gente ver como todas essas coisas estão casadas, né? É importante a gente renovar a frota, a gente mudar a matriz energética, mas para o investimento valer a pena, ele tem que estar numa infraestrutura adequada, que dê prioridade ao ônibus, ao transporte público, para que baixe o custo e eu possa dar um subsídio real. Por isso é muito importante que você que está nos assistindo, se o candidato vem com uma solução mágica, não é possível, é um arranjo de coisas, são várias coisas que têm que ser postas em movimento. E veículos são esses? Quais são as tecnologias disponíveis capazes de serem utilizadas para, né, eu ter, né, de um lado a via, do outro o veículo, né, e aí a gente tem as condições, né, de hardware prontas para fazer, né, o transporte. E aí os candidatos, então, têm que tomar cuidado com isso, né? Não ficar fazendo, né,
tendo ideias mirabolantes, né? É muito comum, né? Aumentar a frota, né? Pera, que frota se vai aumentar? Né? Aumentar o número de linhas, sem nenhum estudo, não faz sentido. Que tipo de veículo? Vamos usar veículo, né, elétrico nas cidades, eletrificar toda a frota. Isso não faz sentido em algumas cidades. Nós precisamos nos comunicar, né, com o nosso cliente, com o passageiro, né? E precisamos da ajuda do poder concedente, das prefeituras, né? Isso precisa ser autorizado. Normalmente as prefeituras estão preocupadas, às vezes, em autorizar a exploração de propaganda em ônibus, propaganda em pontos de parada, essas coisas, e esquecem que, né, essa questão hoje da comunicação entre o poder concedente, a empresa operadora e o cliente, como eu gosto de chamar o passageiro, né, é fundamental, né? Para dar um exemplo, né, quando, né, o fabricante de bolacha, né, muda o recheio da bolacha, eu não quero aqui dar nome aos fabricantes de bolacha, às vezes nas minhas palestras ou discussões, eu até cito o nome do fabricante, mas hoje eu não vou fazer, não. Né? Mas ele muda o recheio da bolacha, ele reserva uma verba de publicidade para informar as pessoas que, né, consomem o seu produto de que agora, olha, o recheio que antes era, né, a goiabada, agora vai ser também com doce de leite. Nós fazemos, né, mudanças de, né, programação das linhas, mudança do perfil da frota, né, aquela questão dos intervalos, dos horários de partida, etc. E a gente não conversa com os clientes, né, não conversa com a população. Né? Falamos um pouco disso, a gente fica interpretando a vontade do passageiro, né, ao invés de conversar com ele. Né? E dizer, olha, senta aqui, vamos lá. Nós temos um projeto de melhoria da qualidade do serviço. Nós vamos começar por onde? Né? E aí, essa interação, essa comunicação, faz muito sentido, né, nessa aproximação entre o prestador do serviço, né, e o cliente final. Né? Agora, hoje, com, né, o advento do celular, onde nós temos também a possibilidade, né, do passageiro, né, olhar no celular e saber que daqui a 5 minutos está chegando o ônibus que ele precisa, no ponto, né, de partida, né, onde ele vai começar a sua viagem, e ele sabe que para chegar no destino final ele vai demorar 15, 20 minutos, está ali, está no celular dele. Nós precisamos usar essas tecnologias, elas já estão disponíveis, né? E isso é que facilita esse entrosamento. E aí, eu coloco uma palavra que é muito forte e muito necessária, né, nos tempos modernos aí de prestadores de serviço. Chama-se parceria. Né? Os operadores, precisam trabalhar em parceria com os poderes concedentes, ou seja, com as prefeituras, né? Com esses candidatos que vão assumir na prefeitura e que têm que chegar com o espírito de que o transporte ele é um serviço público. Aliás, não, ele não é só ele é o principal serviço público, porque sem o transporte, o doente não chega no hospital, o estudante não vai para a escola, o trabalhador não acessa, né, o seu local de trabalho. Então, o transporte não é um simples serviço público, ele é, aliás, está previsto, isso está estabelecido na própria Constituição, ele é essencial, ele é estratégico, ele é fundamental para a vida da cidade. Mas, normalmente, por ser operado por empresa privada, ele é tratado como um negócio. Então, o prefeito, né, eleito, né, não só fez promessas durante a campanha, mas aí, quando ele assume o serviço, ele vai cuidar da educação, da saúde, da segurança, da zeladoria, né, às vezes do emprego, né, e ele relega o transporte, né, a um segundo plano. Né, quando, né, ele tem que tratar o transporte, eu diria, sem querer puxar a sardinha para a nossa brasa, né, como um serviço público principal, o mais principal, se eu posso usar essa expressão, né, de todos eles. Mas, para isso, ele tem que chamar as empresas, né, sentar, dizer, olha, né, durante a campanha fiz uma série né, tive uma série de ideias, de propostas, agora eu preciso de viabilidade. Vamos sentar e vamos discutir os projetos, né, vamos ver que estudos nós precisamos fazer, voltamos lá no planejamento, né, como é que a gente faz com a renovação da frota,